Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja onde você estiver, desejo que você esteja bem. Vamos agora colocar a mão na massa. Afinal de contas, depois da teoria vem a prática. Aula de exercícios de água no solo. Separei para vocês alguns exercícios muito legais, muito interessantes e aplicáveis para aquilo que a gente viu na teoria, nas aulas de tensiometria, umidade do solo padrão de estufa, características de solo, densidade, porosidade, enfim, e também na aula de armazenamento de água no solo. Então agora nós vamos compilar aquela nossa discussão teórica. Sem mais delongas, partiremos então para a prática. Vem comigo, qualquer dúvida, coloca aí, tá certo? Bom, então, dentro da água no solo, a gente vai partir de início para alguns exercícios mais simples, e depois a gente vai elaborando um pouco mais os nossos exercícios, ok? Esse primeiro exercício que eu trouxe para vocês, ele é um exercício fazer uma determinação da densidade de partículas, né? Lembrando que densidade de partículas é diferente de densidade de solo, então na irrigação a gente usa bastante densidade de solo. Para fazer isso a gente usa um equipamentozinho chamado piquenômetro, nós já vimos isso. Esse equipamentozinho, então, é bem simples. Ele tem aqui um volume total conhecido, né? Eu coloco uma massa de solo e depois que eu coloquei essa massa de solo, eu completo o restante com um volume de água. Isso aqui é semelhante lá à Eureka, né? Lembra da história da coroa, né? Caiu dentro da água, subiu o volume, aquela história toda. Então, aqui como é que eu vou trabalhar? Eu tenho um volume de solo, que é o que eu quero saber, né? Então o meu volume de solo ele vai ser igual. O meu volume total, quanto que é o meu volume total? É 100 menos o volume de água que eu coloquei, 62,26. Então isso aqui vai ser igual a 37,74 centímetros cúbicos. Ok? Então facilmente eu determinei qual o volume dessa massa de solo. E a densidade de partículas, então, basta eu pegar a massa de solo dividido pelo volume de solo. Então eu tenho a massa de solo que eu coloquei, que era de 100 gramas, está aqui, né? Divido essa massa de 100 gramas por 37,74. Faz aí. Vê quanto que dá. É rapidinho essa conta, hein? Senão eu vou colocar resultado, só vocês não fazem. Então vai, vamos fazer junto aí. Isso aí vai dar uma densidade de 2,65. Então essa densidade aqui, ela é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Então é muito simples de calcular, é uma conta bem rápida, dá para a gente fazer isso com certa facilidade. E vamos para o nosso exercício número 2. Nesse exercício número 2, eu já vou trazer uma comparação entre a densidade de partículas e a densidade de solo. A gente também já viu isso, né? Observem que, então, de um volume total de solo de 255 centímetros cúbicos, 126 centímetros cúbicos é ocupado com solo. Se a massa total for 335 gramas, calcule as densidades de partícula e a densidade de solo. Então, a densidade de partícula primeiro, a gente já viu, né? Acabou de fazer o exercício ali atrás. É a massa de solo, que nesse caso aqui ele já nos deu, que é 335, dividido pelo volume de solo, que é de 126. Isso nos dá uma densidade de partícula de 2,66 aproximadamente gramas por centímetro cúbico. Vai conferindo meus valores se não estão errados, hein? E a densidade de solo, a gente já viu, mais utilizada na irrigação do que a densidade de partícula. A gente tem a massa de solo total, que é 335, dividido pelo volume total, né? E isso aqui é interessante para nós. Então o volume total ele já nos deu, é 255 centímetros cúbicos. Isso nos gera uma densidade de 1,31 gramas por centímetro cúbico. Então observe que para calcular as duas densidades é muito simples. Qual a diferença? Numa você precisa do volume de solo, você obtém isso aqui no piquenômetro, acabamos de fazer um exercício desse,
E essa outra densidade aqui você consegue saber sobre o volume total. Para calcular o volume total aqui, você precisa então coletar isso, essa amostra num anel, né, volumétrico, para você poder saber qual é o volume total que tem então esse anel, tá? Então aqui a gente trabalharia com uma amostra indeformada, beleza? Só para revisar os conceitos, aplicação rápida de conceitos. Vamos então agora para o nosso terceiro exercício. No terceiro exercício, então, eu vou mostrar para vocês uma aplicação de todas as características que a gente viu no solo até agora, né? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício 3? Nós vamos calcular o que ele está nos pedindo aí, e ele nos pede várias coisas. Vamos separar, então, o que eu tenho e o que é que eu vou trabalhar. Então, ele fala o seguinte, ó. Uma amostra foi coletada num anel volumétrico. Então, ele já falou isso aqui para mim, eu sei que essa amostra, então, trata-se de uma amostra indeformada, ok? O anel tinha 5 centímetros de diâmetro, tinha 5 centímetros de altura. Isso aqui vai servir, com certeza, para eu calcular o volume da amostra, né? Ou o volume do anel. A massa do anel é de 82,50, então significa que ele usou esse anel para secar junto. Então eu tenho que tomar cuidado para não computar esse peso na água, né? Na massa de água. A pesagem do conjunto anel, solo úmido, originou 224,85 gramas. Então, ou seja, quando eu pesei o anel mais o solo, mais a água que estava no solo, deu 224,85 gramas. Em seguida, o solo foi seco, né, com anel e com tudo, numa estufa a 110 graus. E novamente o conjunto foi pesado, obtendo-se então 193,55. Então na segunda pesagem eu tinha anel mais solo. A água aqui tinha ido embora, era zero de água. Então aqui eu tinha uma massa de 193,55 gramas. Sabendo-se que a densidade de partículas é 265, pergunta-se qual a umidade do solo em massa e a umidade do solo em volume. Depois, qual a densidade do solo, depois qual a porosidade total desse solo, depois qual a porosidade livre da água e depois qual o grau de saturação. Maravilha, aqui nesse exercício nós vamos englobar a maioria das características que a gente viu até agora no na nossa teoria, né? Então vamos começar aqui pela umidade em massa. Então a umidade em massa, ela me diz o seguinte, a umidade em massa, né, ela é igual a massa de água sobre a massa de solo seco, perfeito? Como é que eu descubro a massa de água aqui? Eu pego a massa total, que é 224,85, e tiro dessa massa total a massa de solo seco. Está aqui, ó, que ele me falou depois que secou. 193,55 gramas. Beleza? Isso aqui, então, eu vou dividir pela massa de solo. O que é a massa de solo, né? Solo seco, na verdade, né? Que é a segunda massa. É 193,55 menos, não pode esquecer de tirar o peso do anel. Ó. Ele deu aqui para a gente o peso do anel. Senão eu vou achar que esse anel também era parte do conjunto. Então 82,50. Ok? Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar uma umidade de 0,28 gramas por grama. 0,28 gramas por grama é a mesma coisa que eu disser 28% de umidade. Isso aqui é 28% de umidade em massa, né? Ou em peso. Tá? E aí ele pergunta para a gente o seguinte, qual é a umidade do solo em volume? Tá? Eu já sei que a massa eu posso calcular o percentual de umidade em volume multiplicando a umidade em massa vezes a densidade do solo. Beleza? Para simplificar a nossa vida. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso resolver essa daqui primeiro, ó, a densidade do solo,
e com a densidade que eu encontrar, eu já calculo qual é a umidade do solo com base volumétrica, beleza? Então eu vou desenvolver essa da densidade e depois a gente só multiplica para encontrar essa do volume, ok? Então deixa eu apagar aqui, tá? Eu vou colocando os resultados aí para nós. Como é a primeira vez que eu uso a pranchetinha aqui, a mesa digitalizadora, eu deveria ter deixado um espaço maior, tá? Vocês me desculpem aí, pessoal, mas tudo é aprendizado, né? Eu estou aprendendo isso aqui. Então é 0,28 gramas por grama, a primeira resposta aqui, tá? E aí, depois a gente já calcula na sequência aí a percentagem de unidade em volume, ok? Bom, então a densidade, como é que eu vou trabalhar com a densidade? Eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Você tem que ir resolvendo isso no seu caderno, né? Então a densidade de solo é igual. Eu sei que a densidade é igual à massa de solo seco, não é a densidade de partícula, hein? É a densidade do solo. Massa sobre volume, né? Total. Então, como é que é a massa desse solo seco? É a massa do solo depois de secado na estufa, 193,55, né? Menos quem? Não pode esquecer de descontar o peso do anel, hein? 82,50. Ele colocou o anel com tudo para secar. Isso aqui dividido pelo volume do anel. O que é o volume do anel? É a área do anel, que é π, o diâmetro ao quadrado, sobre 4, ou πr ao quadrado, né? Só que como aqui ele já deu diâmetro, ó, eu prefiro usar isso aqui, vezes a altura do anel. Perfeito? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Não pode esquecer de multiplicar pela altura do anel. Lembrando que volume aqui é centímetro cúbico, então é centímetro quadrado vezes centímetro. Então aqui como é que vai ficar isso? Vai ficar 111,05 dividido. Aí ó, vocês podem fazer o seguinte, ó. Se vocês dividirem o π por 4, vai dar 0,785. Isso aqui multiplicado pelo diâmetro do anel, que é 5 centímetros elevado ao quadrado, então a área, vezes a altura dele, que é 5 centímetros. Então isso aqui vai dar 111,05 dividido por 98,17. Ou seja, a densidade desse solo é de 1,13 gramas por centímetro cúbico. Perfeito? Resolvido essa questão, então, eu já vou colocar aqui na frente o valor da densidade, tá? Então a densidade aqui ficou 1,13 gramas por centímetro cúbico. E eu fiquei devendo aqui, então, a umidade em volume. Então eu vou colocar aqui, já vou apagar, tá, isso aqui, então depois vocês dão aí uma pausa para copiar. Eu não deixei muito espaço aqui para a gente fazer isso, né? Mas vocês podem colocar uma pausa aí para copiar e ficar, estudar melhor aí aquilo que a gente fez aqui, tá? Então deixa eu, nossa, demora para apagar, hein? Primeira vez que eu estou usando para fazer essas contas aqui, pessoal, a pedido de um aluno que disse que era melhor eu fazer do que eu apresentar no PowerPoint. Ele está certo, é bem melhor fazer mesmo. Bom, então como é que é a umidade volumétrica? A umidade volumétrica vai ser a umidade gravimétrica, 0,28, né, vezes 1,13. Né? Essa conta aí, deixa eu resolver ela aqui, é 13% a mais, né? Então a gente vai pegar o ponto 28 vezes 1,13. Tá? Isso vai dar então 0,32. Tá? 0,32 então é a nossa umidade gravimétrica, centímetro cúbico por centímetro cúbico. Beleza? Então a gente já respondeu as duas aqui. Deixa eu apagar aqui para... Eu vou deixar as respostas aí. Bom, agora ele pede para a gente o seguinte, ele quer o cálculo da porosidade total, ok? Então a gente vai lembrar lá que porosidade total era o alfa, né? Era o símbolo alfa lá. Meu pai do céu. Tá? É difícil de fazer esse negócio aqui, hein? Estou aprendendo, caramba. Vamos lá, vocês não dão risada, não. É aqui, é igual
a 1 menos, né? Como eu tenho a densidade de solo e a densidade de partícula, eu posso calcular direto pela densidade de solo e densidade de partícula. Então é 1 menos a densidade de solo dividido pela densidade de partícula. Isso aqui então é igual a 1 menos 1,13, né? A densidade do solo, 1,13 dividido por 2,65, que foi o que ele me deu aqui, ó, no exercício, tá vendo? A densidade de partícula está fornecida aqui no exercício. Se ele não tivesse dado, eu teria que calcular pelo piquenômetro, como a gente já fez ali atrás. Então, isso aqui vai dar o resultado de 0,43, tá? Então, significa que esse solo tem uma porosidade total de 0,43, que é igual a 43%. Ou seja, esse solo, se eu perguntasse para vocês então, quantos por cento esse solo tem da fração sólida? Quantos por cento ele tem da fração sólida? É 100% menos isso. Se ele tem 43% de poro, então ele teria 37% de sólido. É isso? 37% de sólido, que daria aí 7,3, 4,3, 7, né? Ele teria então 37% de... Não, 57%. Não fecha 100. 57%, né, de poros. É isso? 5, 7, 9, isso, 57%. 57% de sólidos. Não viaje, seu maluco, seu louco, alucinado. Correria. Vamos lá. Agora aqui ele me pergunta o seguinte, qual a porosidade livre da água? Ou seja, da quantidade de poros que tem, quantos estão livres? Olha, como o próprio nome diz, né? A letra que designa aí, que descreve a porosidade é esse Ezinho aqui, né? O epsilon, eu acho. Não é do nome desse cara. Eu tenho aqui, então, a porosidade total menos os poros que já estão preenchidos com água. Então, quanto que é a porosidade total? 0,43. Quantos poros já estão preenchidos com água? 0,32. Então, significa que eu tenho 0,11 poros livres, ou seja, 11% desse solo ainda é de poros livres. Então, ainda tenho 11% de poros para encher aí, né? Lembrando que a gente deve evitar encher todos os poros de água, né? Então, nós temos que encher poros de forma que esse solo fique até a capacidade de campo, como a gente já viu na teoria. Bom, e ele ainda pergunta qual é o grau de saturação que esse solo está. Então, esse grau de saturação ele vai medir, então, quanto do poro, né? Quanto desses poros estão saturados, ou quantos por cento deles estão saturados. Então, o grau de saturação desse solo é igual à relação entre o que já está cheio de água com a porosidade total. O que já está cheio de água, eu tenho aqui 0,28, né? Que é a minha... nós já fizemos o cálculo lá, né? Eu já tenho aqui 0,32, né? Porque é volumétrica, cuidado, não é gravimétrica, né? Dividido pela porosidade total desse solo, né? Qual que é a porosidade total desse solo? Nós calculamos ali em cima, deu 43%. Então eu vou dividir 0,32 por 0,43. Isso vai nos dar então 0,73. Então 73% desses poros já estão saturados, ok? Então é um exercício simples, rápido, que dá para a gente aprender bastante conceituação com ele e aplicar os conceitos que a gente viu até agora, ok? Bom, nós vamos partir agora para o nosso quarto exercício. Vamos comigo. No nosso quarto exercício, então, eu tenho aqui uma tabela que eu posso receber de um laboratório, por exemplo, né? E foi feita com amostras indeformadas, porque a umidade já está volumétrica, então no laboratório nós enviamos aqui o anel volumétrico, né? Então foi feita essa amostra
com o solo argiloso e com o solo arenoso. Em laboratório foram submetidas as tensões de 1 até 1.500 kPa. Então essa é uma tabela que ela vem do laboratório quando a gente enviou essa amostra para ser feita a análise de tensão, okay? De umidade, tensão versus umidade. Ou umidade versus tensão. Depende do sono. Depende do jeito que você vai montar o seu gráfico. E aí é uma questão característica, né, de tensiometria. E ele está falando para a gente, trace a curva de retenção. Então eu vou pegar essa curva de retenção e vou traçá-la em Excel. Você poderia traçar, por exemplo, em papel milimetrado, você poderia fazer isso na mão. É claro que hoje, com as ferramentas que a gente tem, por isso é importante vocês aprenderem a mexer em Excel, você traça isso no Excel. Como é que você vai fazer esse trabalho no Excel? Você vai pegar, selecionar esses dados e pedir para ele traçar uma curva. Na verdade, ele vai traçar um gráfico de dispersão. Então, você vai pedir lá, inserir, né? Você pode selecionar aí os valores, inserir, aí você coloca aqui gráfico de dispersão, ok? Se não for de dispersão, fica difícil de você fazer isso, tá? Principalmente se você quiser depois exibir a equação no gráfico, tá? Bom, então você pegou lá no Excel, você gerou esse gráfico, né? Você gerou a curva de retenção e eu vou mostrar a curva de retenção para vocês gerada aqui em Excel, ok? Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, está a curva de retenção de água no solo, né? Eu vou mostrar para vocês as duas formas que ela pode ser apresentada, né? Como a gente já havia falado. Então aqui eu posso trabalhar com a tensão e aqui eu posso trabalhar com a umidade, né? Lembrando que aqui essa curva foi feita com pontos que variam de 1 kPa até 1.500 kPa para o solo argiloso e para o solo arenoso. Então observem aqui o que a gente já tinha discutido, né? Lá na teoria. Se você não assistiu à aula teórica, é muito difícil compreender a prática. Lembre-se que a prática vem depois da teoria, né? Então vocês têm que assistir a aula aí, que eu vou colocar no card aqui para vocês poderem acessar, beleza? Bom, então aí é o seguinte, observe que no solo arenoso, a umidade do solo ela vai cair mais rápido do que no solo argiloso, é mais fácil retirar água de um solo arenoso do que de um solo argiloso, enfim, né? E aqui então eu tenho a curva de retenção. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos que correspondem aos 9 pontos que estão listados aqui, né? É importante vocês terem isso em mente porque isso aí nos ajuda bastante a entender como que funcionam essas curvas, né? E como é que a gente pode, claro, trabalhar com elas. Eu vou apresentar para vocês uma outra forma da gente avaliar essa curva, né? Como eu já fiz, já mostrei para vocês lá na aula teórica. Então observe o seguinte, eu posso receber essa curva dessa forma aqui, ó, tá? Então ou assim ou assim. Eu gosto mais desse jeito. Qual a diferença? É que nessa aqui a umidade está aqui e a tensão está aqui. Beleza? Essa é a principal diferença. Então você consegue ver aqui a curva vermelha é a curva do solo argiloso, a curva cinza é a curva do solo arenoso, para os mesmos pontos que estão definidos nesse gráfico aqui. Então como é que eu gerei essa curva aqui? Isso aqui é um gráfico de dispersão, né, no Excel. E aí esse gráfico de dispersão você pode pedir para que ele exiba o R2 no gráfico, né, apresente o R2 no gráfico e apresente a equação de ajuste desse modelo, tá? Então aqui a gente vai ter a umidade em função da tensão informada. Então agora qualquer tensão que eu substituir aqui, ele vai me dar uma umidade aqui. Qualquer tensão que eu substituir aqui, ele me dá uma umidade aqui. Então fica bacana trabalhar com ele, porque agora qualquer tensão que eu ler num tensiômetro, por exemplo, eu consigo saber qual a umidade que o solo está. E aí vem as perguntas que ele pediu para a gente identificar. Então vamos lá, vamos fazer isso. Ele falou para a gente encontrar
qual era a capacidade de campo do solo arenoso e do solo argiloso, qual era o ponto de murcha do solo arenoso e do solo argiloso e qual era a água disponível desses dois solos. Bom, eu adotei aqui o seguinte, para o solo arenoso, tá? Para o solo arenoso, eu adotei uma capacidade uma tensão de retenção na capacidade de campo de 10 kPa. Tá? Então eu vou colocar aqui 10. Quando o solo está em 10 kPa, a umidade dele está em 15%. Então a umidade na capacidade de campo é 15%. Beleza? Então vou colocar aqui 15%. Quando o solo está no ponto de murcha, com 1.500 kPa, a umidade dele é 6,7%. Então aqui está a umidade na capacidade de campo e aqui a umidade no ponto de murcha. Quanto de água que tem disponível nesse solo aí? Aproximadamente 8,3% de água disponível. Quando eu vou para o solo argiloso, né, eu vou considerar no solo argiloso 30 kPa, tá bom? Fabiano, eu posso mudar isso aí? Pode. Vocês viram lá que a curva, o ponto de murcha permanente, ele varia de 0,05 até aproximadamente 30 kPa, né? 3, né? 3 atmosferas, vai dar aqui de 5 a 30 kPa, né? Mas eu vou adotar aqui 10 e 30, tá certo? O bom é você respeitar que para um solo argiloso, a tensão de retirada de água é maior do que no solo arenoso, né? A tensão de retenção ou de retirada é de maior. Então, com 30 kPa, você vai ter no solo argiloso 22,5% de capacidade de campo. E você vai ter um ponto de murcha, esse não varia, em torno de 17, né, por aí, 16,9. Então isso aqui é igual a 5,6 aproximadamente. Aqui, ó, então a capacidade de campo desse solo, tanto o arenoso quanto o argiloso está aqui, arenoso e argiloso, né? E o ponto de murcha está aqui. E a água disponível também está aqui. Então tá vendo? Um exercício simples aí da gente fazer, rápido, e que demonstra as duas formas de construir a curva de retenção. Ambas eu fiz em Excel, vocês também podem fazer, e é simples e fácil de obter. Pessoal, e aqui, ó, nesse exercício, número 4, foi gerado também a equação pelo modelo de Wang-Nutten, tá? Eu falei lá com o meu querido professor Alexandre Dauri, e aí ele falou, não, coloca lá, para a molecada poder ver e tal. E aí, beleza, então, ele citou aqui, ó, programa RTC, o site onde você consegue tirar, e também utiliza o Solver, né, para poder, no Excel, acabar de ajustar aqui. E lembrando vocês que eu posso usar o SWRC também, que eu já falei dele, né, lá na teoria. Então, essa curva gerada por outro modelo, tá vendo? Ela não é aquele modelo que a gente viu lá. Qual que é a diferença? Aqui você tem alguns parâmetros, olha a equação do modelo de Wang-Nutten aqui, tá vendo? Então aqui você tem o modelo dele, e aí você consegue nesses softwares, né, e o solver, encontrar os parâmetros, tá vendo? Ó? O θ saturado, o θ residual, o alfa, o m, o n, tá vendo? E aqui você tem uma equação, né, potencial que é gerada aí no Excel para você poder trabalhar com mais esse outro modelo, né? Então tá aí, pessoal, mais uma opção, né? Mas a gente não discutiu isso, então eu só trouxe para vocês poderem ver que isso é possível ser feito. Beleza? Maravilha, show de bola! Vamos então para o próximo exercício. Nesse próximo exercício, o que ele fala para a gente? Ele fala que um tensiômetro está instalado a 30 centímetros de profundidade, uma cuba de mercúrio a 5 centímetros, então trata-se de um tensiômetro de mercúrio, né? E ele mediu uma altura de mercúrio de 20 centímetros. Então, o que ele está dizendo para nós? Ó, tem um tensiômetro instalado aqui, esse tensiômetro ele estava ligado, então aqui estava a régua, né, de mercúrio, saiu aqui e aqui estava a cubeta de mercúrio. E ele falou para a gente, ó, ele estava instalado, né, aqui a cápsula estava instalada a 30 centímetros, a cubeta de mercúrio estava a 5 centímetros e elevou uma altura de coluna aqui
de 20 centímetros de mercúrio. Beleza? Bom, então agora, o que eu preciso fazer? Aplicar a equação do tensiômetro, que a gente já sabe que a equação de tensiômetro de mercúrio é, já coloquei para vocês, né? Menos 12,6 vezes a altura H mais a altura 1 mais a altura 2. Então, nesse caso, a gente tem menos 12,6 vezes 20, que é essa altura H, mais a altura H1, que é a altura da cubeta, que é 5, mais, quantos centímetros que ele está? 30, né? Mais 30 centímetros. Tá? Então, a gente tem ali H, H1 e aqui o H2. Então, essa tensão lida é de menos 217 metros de coluna de água. Tá? Aí ele pede para a gente utilizar a curva do exercício 4. A curva do exercício 4, a tensão não está em centímetros de coluna de água. Então a gente precisa converter. Para poder trabalhar o que ele está pedindo, eu tenho que trabalhar com uma unidade aqui, a mesma unidade que está lá. Então eu preciso converter isso para kPa, que é a unidade que está lá. Bom, se eu for converter isso aqui em kPa, eu posso fazer uma regra de 3. Né? Então eu sei que um kPa, opa, aqui é letra maiúscula, hein? É nome de gente, né? 1 kPa é igual a 10,2 metros de coluna de água. Então eu sei que menos 217 metros de coluna de água é X, né? Então é só andar com essa vírgula para frente aí. Na verdade, andar com a vírgula para trás, não andar para frente aqui, andar para trás, tá? Aqui eu tenho 21,70 kPa. Então essa é a tensão quando esse tensiômetro foi utilizado. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a tensão atual, tá? Ela é de 21,70 kPa. Eu vou precisar fazer isso porque eu vou ter que apagar aqui, tá? Então 21,70 kPa é a tensão que foi lida por esse tensiômetro. Bom, se ele leu 21,70 kPa, então agora eu posso trabalhar com a curva de retenção que está lá, porque ela está em kPa. Vamos ver o que ele pede. Ele fala, ó, supondo que a umidade na capacidade de campo seja 29,5 e a umidade no ponto de murcha seja 16,9, então vamos ver de qual curva que ele está falando. Ó. Ele falou 29,5, né? Deixa eu pegar aqui, ó. 29,5. Então ele está usando aqui, ele está usando como 10 kPa lá, ó. 29,5 e 16,9. Supondo que a capacidade de campo seja 29,5 e 16,9 e que a irrigação seja realizada quando a umidade do solo atingir 26% da água disponível, pergunta se está na hora de irrigar. Então o que eu vou fazer aqui? Qual que é a conta que eu vou ter que trabalhar? Primeiro eu tenho que ver qual que é a água disponível, já que ele está falando que eu vou irrigar quando atingir 26% dela. Né? Então como é que eu calculo a água disponível aqui? A água disponível é a água que está entre o ponto de murcha, que ele fala que é 29,5, menos o ponto de... ponto de murcha, ó, o limite máximo, que é a capacidade de campo, menos o ponto de murcha, que é 16,9. Então, esse resultado vai dar 12,6%. 12,6% é a água disponível. E ele está falando para mim que ele quer usar 26%. Então eu multiplico isso aqui por 26 dividido por 100, né? 26%. Tá? Isso aqui então vai dar 3,28%. Então o que ele está falando para mim? Que quando esse solo estiver cheio de água, ele quer ocupar 3,28%. Então eu vou fazer até aqui o desenho para ficar claro. Ó. O que ele falou para mim? Que quando esse solo está cheio, ele está com 29,5%. Ele está na capacidade de campo. Beleza? Ele disse que ele quer utilizar dessa água disponível, que está aqui no ponto de murcha também, ele quer utilizar 3,28%. Então ele falou, ó, quando isso aqui descer 3,28%, eu quero irrigar.
Beleza? É isso que ele falou. Bom, se eu pegar 29,5 menos 3,28, eu vou chegar aqui em 26,22. Então ele falou, olha, essa aqui é a umidade crítica que ele definiu. Então quando chegar em 26,22, eu tenho que irrigar. Quanto está a umidade agora? Qual é a umidade agora? Né? 21,70 kPa? Certo? O que vocês acham? E aí? 26, ela está em 21? Pô, cuidado. Muito cuidado. Por quê? Novamente, aqui nós estamos falando em percentual, ou seja, umidade, e aqui está em kPa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir na curva qual é a umidade que corresponde a essa tensão. Então, eu vou lá e pego a equação, né? Pego a equação aqui, deixa eu até apagar aqui em volta. Ó. Eu vou lá, eu pego essa equação, substituo a tensão aqui. Por que do solo argiloso? Porque foram os valores que ele me deu. Substituo a tensão e acho a umidade, ok? Se eu fizer isso aí, eu vou ter, então, que a umidade do solo argiloso, considerando uma tensão de 21,70 kPa, pela equação, ela é igual a 27,23%. Ora, se eu vou irrigar quando chegar em 26 e ela está em 27, significa que o 27 está por aqui, né? Ele está antes do 26. Numa escala de 29 até chegar em 26, o 27 está no meio. Então a umidade atual, ela está aqui. Ou seja, eu não preciso irrigar. Beleza? Exercício show de bola esse aí. Maravilha. Então aqui a resposta é não preciso irrigar. Maravilha? Então isso aqui é muito legal, pessoal, da gente ver. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, porque o bicho não para de apitar. Bom, maravilha? Fechamos? Próximo exercício. Exercício número 6. A densidade do solo é de 1,3 gramas por centímetro cúbico. Densidade de solo, não densidade de partícula, cuidado. A umidade gravimétrica é de 20%. Então, o que ele está dizendo? Que é 20% numa camada de 0 até 50 centímetros. Ele pergunta qual a umidade volumétrica, quanto de água armazena nos 50 centímetros, e se fosse em 50 hectares, quanto de água armazenaria nesses 50 hectares. E essa questão é muito fácil e muito bacana da gente fazer. Vamos começar por aqui. Como diz o Gerardinho, vamos principiar o trem do começo, né? Então eu tenho aqui que a umidade volumétrica, ela é a gravimétrica vezes a densidade, não é isso? Então ele está pedindo, ele me deu aqui a umidade gravimétrica, me deu aqui a densidade, então a umidade volumétrica ela é igual a 20%, né? Ou 0,20, posso fazer, vou fazer 20%, tá? 20 vezes 1,30. Então isso aqui vai ser igual a 26%, ou 0,26 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Perfeito? Bom, aí ele fala qual o armazenamento de água em 50 centímetros. Aí vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem usar aquela equaçãozinha lá, né? Armazenamento de água é igual a umidade vezes o L vezes 10, né? Isso aqui forneceria. A umidade é 26%, né? Então 0,26 vezes o L, que ele considerou que é 50 centímetros, vezes o 10, para passar isso para milímetro. Então você encontraria aqui 130 milímetros. Ou outra forma de você fazer é 26% de 500 milímetros. Se você fizer 26% de 500 milímetros, também vai dar os mesmos 130 milímetros de água armazenada. Ok? Então você pode fazer das duas formas, tá bom? É o que eu disse, não precisa de equação para calcular isso. Basta você entender o conceito de trabalho. Vamos calcular agora numa área de 50 hectares. Aqui a gente vai fazer uma pequena revisão, né, do que é lâmina.
Então, lâmina é 1 milímetro, por exemplo. 1 milímetro equivale a 10 litros de água, né, em 1 metro quadrado. Deixa eu fazer aqui como se fosse regra de 3, né? 10 litros de água em 1 metro quadrado. Em 10 mil metros quadrados é X, ou seja, 10 mil litros de água. Beleza? Se eu pegar esses 10 mil litros de água e dividir por 1000 para passar para metro cúbico, então eu tenho que, num hectare, uma lâmina de 1 milímetro, ela nos fornece 10 metros cúbicos por hectare. Beleza? E aí ele quer saber agora em 50 uma lâmina de 130. Então qual que é a conta que a gente vai fazer? A gente pode fazer de forma bem direta. 130 milímetros é igual, vou multiplicar isso aqui por 10, né? É igual a 1.300 metros cúbicos em 1 hectare. Vezes 50 hectares, isso aqui é igual a 65 mil metros cúbicos de água. Beleza? Vou cortar hectare com hectare e vai sobrar metro cúbico de água. Rápido, rasteiro e ligeiro. Do jeito que tem que ser. Beleza? Tranquilidade? Vamos para o próximo exercício. No FAST. No FAST. Vai. No próximo exercício ele fala para a gente o seguinte. Ele nos deu 2 datas de armazenamento, né? Ele deu 2 datas para nós aí de armazenamento e ele fala: eu quero saber de você o seguinte, para as 2 datas, determine o armazenamento para cada camada e para cada perfil. Então, ao longo do perfil, né? Não, para cada camada e para o perfil. Bom, então eu fiz aqui, ó. Eu tenho uma camada de 5 centímetros, uma de 15 centímetros, uma de 25, uma de 35, uma de 45 centímetros. Beleza? Bom, nesse sentido aqui, na verdade é a profundidade, né, de 5 até 45. Então aqui eu tenho o trabalho que foi feito. Ó. Qual a variação de umidade no armazenamento? A pergunta dele, né? Qual a variação de armazenamento entre as datas? Ok? Entre dia 10 e entre dia 17. Então ele pegou e mediu uma umidade dia 10, passados 7 dias ele mediu essa umidade. Aí ele pegou em 15 centímetros, mediu essa umidade e mediu essa. Depois ele pegou em 25 centímetros, ele mediu essa umidade e depois mediu essa. E assim foi até 45 centímetros, que ele mediu essa e passados 5 dias ele mediu essa. Ok? Então isso aqui, na verdade, é a espessura das camadas que ele trabalhou. Qual foi o consumo diário e qual foi o consumo numa área de 50 hectares? Para fazer esse trabalho aí, eu usei uma planilha de Excel, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Ok? Vamos ver aí como é que ficou. Então, observem aqui, né, que eu coloquei a tabela que ele tinha me dado, de 2 dias, beleza? E aí eu fui fazendo o armazenamento ao longo desses dias. Então, qual era o armazenamento? É aquela mesma coisa que a gente discutiu, né? Você pode fazer por essa equação de armazenamento, umidade vezes a profundidade, a espessura vezes 10, né? Ou jogar isso aqui direto para milímetro. Então, se você pegar 50% de 50 milímetros, você vai encontrar 25,15 milímetros. 47% disso aqui, ou, nesse caso, você pode fazer 0,50, né? Vezes o 5 vezes o 10. Você vai encontrar esse valor aqui. Aí eu prefiro fazer direto. E aí eu fui fazendo isso para todas as linhas. Então, esse aqui vezes esse, né? Depois esse aqui vezes esse vezes esse, vezes 10, depois esse vezes esse vezes 10. Então eu encontrei aqui as lâminas, ó, que já está em armazenamento. Tanto no dia 10 quanto no dia 17. Ok? Então qual foi a variação na primeira camada? Era 25 e caiu para 23, então 1,5.
Aqui era 72,9 e caiu para 63,75. Então tá aqui. Aqui caiu para cá, aqui caiu para cá, 18,5. Aqui caiu para cá, 23,64. Então, ao longo desse perfil aqui, né, considerando cada camada dessa, eu tive uma variação de 63,50 milímetros, tá? Variando. Como é que variou ao longo do dia? Eu peguei esse valor aqui e dividi por 7, né? E aí variou 0,24 aqui, 1,31, dá 9,07. Bom, então 63,5 milímetros, que foi o que variou, aí eu transformei isso para 50 hectares. Então eu coloquei lá 63,50 vezes 10, né, metro cúbico por hectare, vezes 50 hectares. Então isso vai dar 31.750 metros cúbicos de água que foi perdida, ou na verdade, aí, como imagino que tenha sido um plantio, né, que foram consumidas de uma semana para outra nessas distintas camadas consideradas nas quais ele mediu, ele pegou a umidade. Ok? Simples, exercício direto, bem rápido, fácil de fazer, não tem dificuldade, um conceito bem simples de armazenamento, tá? Entendi. No próximo exercício, o que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte: considere uma capacidade de campo de 0,33, né? Ou aqui eu posso, se vocês preferirem colocar 33%, de acordo com as determinações de umidade que foram realizadas, elas estão na tabela aqui, determina a profundidade que uma chuva de 80 milímetros vai penetrar. Ok? Então, esse exercício aqui é um exercício muito legal. Quem trabalha, por exemplo, com vinhaça, você quer saber se a vinhaça, aquela lâmina que você está aplicando, até em que profundidade ela penetra. Se ela vai ficar no ambiente radicular da tua cultura ou se ela vai contaminar o lençol freático. O que é que você faz nesse sentido? Você já mede a umidade do solo, vê quanto tem lá, e aí você sabe quanto vai armazenar em cada camada de solo que você considerar. Beleza? Esse exercício eu também fiz ele em Excel, vou explicar ele no Excel, que é mais fácil, tá? Mas vou fazer uma linha na mão e o restante vocês vão ver que é bem dinâmico dele ser feito em Excel. Vamos lá? Então, em Excel, eu gerei essa tabela aqui. E aí, o que eu fiz nessa tabela? Eu peguei esses valores, né? Ó. Então, eu fiz o seguinte, ó. Profundidade de 0 a 10. Então, tem uma espessura de camada de 10 centímetros. Opa! De 10 centímetros. Ok? Então, eu só peguei a espessura aqui para ficar fácil da gente calcular. E eu calculei em centímetros, porque vocês vão usar a mesma relação, né? Que a gente já vinha discutindo. Quem já quiser colocar aqui em milímetro, pode ser, não tem problema nenhum. Quem não quiser, o armazenamento é igual a umidade vezes a espessura da camada vezes 10. Então é aqui que eu falei para vocês que eu usei centímetro, tá? Para não confundir. Se você for usar milímetro aqui direto, não precisa desse 10. Então aí eu fiz, ó, 0,33 é a umidade volumétrica. Então esse é o primeiro ponto. Ele me deu densidade e ele me deu umidade atual. Então essa aqui é a umidade que ele leu, tá? A umidade atual ela está em base gravimétrica, grama por grama. Então eu preciso transformar ela em umidade volumétrica. Então o que eu fiz? Isso aqui vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes esse, e aí encontrei esse valor aqui, 0,20. Tá? Então esse solo ele cabe 0,33. Então deixa eu colocar aqui, ó, Então esse solo ele cabe 0,33, né? Nessa camada aí na capacidade de campo, e na umidade ele estava em 0,20. Então quer dizer, de 0,33 para 0,20, 33% para 20%, dá 13%. Então eu poderia colocar aqui 13,5% de água. 13% de 100 milímetros é 13,5. Concorda? 13 vezes 0, aqui nesse caso vai ser, né, 0,13, vezes 10 vezes 10,
né? Então é 0,13 vezes 100 milímetros. Então eu posso colocar nesse solo, né? Esse solo tem armazenado, na verdade, eu posso armazenar nesse solo, 13,5% de água. Então esse solo, aqui já é milímetro, né? Eu já fiz a transformação, aqui já é milímetro. Eu já multipliquei pela espessura da camada aqui, né? Então aqui eu posso colocar mais 13,5 milímetros de fluido para poder chegar até aqui, lembra? Sempre é da umidade atual até a capacidade de campo, senão aqui em cima vai vazar, né? E aí eu tinha uma chuva que entrou de 80, então quando essa chuva entrou, 80, na primeira camada parou 13, desceu 66,5 para a segunda. Na segunda camada, então, desceu 66,5. Quanto cabia nela? 8,87. Da onde que saiu isso? Eu peguei a capacidade de campo, menos a umidade atual, vezes a espessura da camada, que era 10 centímetros, ou 100 milímetros. Então ali ainda cabia 8,87. Entrou 665, né, 66,5, reteve 8,87. O resto desceu para a camada de baixo. Quanto desceu? 57,63. 57,63 foi para a camada de 20 a 50, que tem, de 20 para 50, tem 30 centímetros, ou seja, 300 milímetros. Quanto de água cabia? Cabia 25,8 lá. Entrou 57,63, reteve 25, vai descer 31, é a diferença. O 31, então, ele vai descer para cá. Se, ao invés de 31, por exemplo, tivesse descido 61,50, a minha resposta seria, olha, essa chuva desceu até a camada de 100. Mas é menos do que isso, concorda? Por que é menos do que isso? Porque só tem 31,83, ou seja, essa chuva não vai descer até a camada de 100 centímetros, ou seja, ela não vai descer até 1 metro de profundidade, ela vai ter que parar antes disso. Então aí, como é que a gente vai fazer? Chegou até nessa camada, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o armazenamento que eu tenho aqui, né? Quanto é que eu tenho que armazenar? Eu tenho que armazenar 31,83. Isso vai ser igual ao quê? Qual que é a umidade que cabe, né? Ó, tenho 0,33 menos 0,21 na camada, vezes o L, vezes 10, ok? Então aqui eu vou ter 31,83 é igual a 0,12 vezes 10 vezes L. Então aqui, se eu isolar o L, eu vou ter 31,83 dividido por 1,2. Isso aqui vai me dar um total de 25,88 centímetros, tá? Porque aqui está em centímetros. Então 25,88. Aí o que eu faço? Na camada de 10 a água entrou. Então aqui entrou 10. Depois ela pegou e desceu mais 10. Depois ela passou da camada de 30. Depois nessa camada aqui que tinha 50 centímetros, ela só foi em 25,88. Ou seja, eu tenho que essa água desceu em 10, 20, 50, 75,88 centímetros. Foi a camada que ela desceu, né? 75,88 centímetros equivale a 758,8 milímetros, né, de água, ok? Que foi o que ela perguntou, que foi de água não, né? 758,8 milímetros, que foi a profundidade que essa água desceu. Então essa água ela atingiu, os 80 milímetros que entrou, ele atingiu essa profundidade aí. Tá vendo? Muito interessante, um exercício muito legal de fazer,
vamos para o próximo exercício. Bom, aí está então a nossa tabela, né, com o F que a gente precisa encontrar. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos ajeitar esses valores aqui, né? Eu sei então que a umidade crítica minha, ela é igual à minha umidade na capacidade de campo menos o meu fator de disponibilidade hídrica, ou seja, a fração da minha água disponível, que é a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, ok? Então essa é a minha umidade crítica. Se o solo estiver cheio, qual é a fração dele que eu estou usando, beleza? Então aqui eu tenho, ó, umidade crítica é igual umidade na capacidade de campo, 0,4, vezes o F. Então esse F eu busco na tabela. Qual cultura que é? Feijão. Se é feijão, então o grupo é 2. Qual é a evapotranspiração? 5 milímetros. Então eu venho aqui, ó, grupo 2, 5 milímetros, eu encontro aqui 0,4. Então eu venho aqui e coloco 0,4. Cuidado que ficou parecido, tá? Para não confundir. Então 0,4 vezes quem? 0,4 menos o ponto de murcha, que é 0,24. Então isso aqui, na verdade, para nós, né, não esqueçam, é a água disponível. Isso aqui para nós é a água facilmente disponível. Perfeito? Bom, esse valor aqui, então, ele vai dar 0,336 centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou 33,6% de umidade crítica. Aí ele pergunta para nós qual a lâmina líquida, né, que deve ser reposta. Então, quem que é a lâmina líquida? A lâmina líquida, na verdade, ela é igual à água facilmente disponível. Não é isso que vocês aprenderam? Só que nesse caso, eu já tenho uma umidade que está sendo medida, né? Eu já tenho uma umidade crítica aqui, ó. Que está sendo medida não, né? Uma umidade crítica. Então, eu não vou poder usar esse conceito da água facilmente disponível, porque eu não quero usar água facilmente disponível de forma direta aqui. Eu vou usar quem, na verdade? Eu vou usar a própria umidade crítica, tá? Dei uma engasgada aqui. A própria umidade crítica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a umidade na capacidade de campo, a umidade crítica, que eu tenho que irrigar, né? Isso aqui vezes quem? Isso aqui vezes a profundidade radicular, que é 40 vezes 10. Da onde que eu achei esses 40? Né? Isso aqui está na tabela. Beleza? Também está na tabela lá que a gente viu. Eu vou tentar colocar essa tabela para aparecer para vocês na edição, que eu esqueci de colocar ela aqui agora, tá? Então, qual é a umidade crítica que a gente vai ter? Qual é a umidade na capacidade de campo aqui? É 0,40. Qual é a umidade crítica? A umidade crítica é 0,336, né? Pode ser 0,34 se você quiser, vezes 400 milímetros. Quanto vai dar isso aqui? 25,60 milímetros. É a minha lâmina a ser reposta. Então essa resposta aqui é muito fácil de obter. Um exercício bem legal, 100% prático. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso pelo método prático. Eu acho que vocês vão gostar. Eu já falei sobre ele e vocês vão ver como ele é simples de ser compreendido. Beleza? Vamos lá? Eu vou colocar aqui, ó, a minha, não vai ficar bonitinho igual está no slide, né? A minha capacidade de campo, tá certo? Vou colocar aqui o meu ponto de murcha permanente, tá? Aqui. E aí eu vou substituir os valores que eu já tenho. Então o que eu tenho? Eu tenho a capacidade de campo que é de 0,4, né? Ou 40%, beleza? Então eu posso colocar aqui 0,4 ou 40%. Eu vou substituir aqui o ponto de murcha, que eu também tenho, que já é de 24%. Essa umidade é volumétrica? É. Então eu não preciso utilizar a densidade do solo para nada. Beleza? Eu já posso partir direto aqui
para transformá-lo em lâmina. Como é que eu faço essa transformação em lâmina? Eu pego esse valor aqui, né, e multiplico pela profundidade radicular, que é de 40 centímetros vezes 10, 400 milímetros. Beleza? Se eu pegar 40% de 400, vai ser 160 milímetros. Se eu pegar 24% de 400, vai ser 96 milímetros. Bom, Fabiano, mas agora falta a umidade crítica. Beleza. A umidade crítica, então, é o valor de F. Eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Poderia ser em qualquer ponto, né? Mas vou colocar ele mais ou menos no meio para ficar bonitinho. E o F nosso, ele vale quanto? Ele vale 0,4. Então, o que ele está dizendo para nós? Ao invés de eu ocupar 100% dessa caixa, eu quero ocupar 40%, ou seja, vai sobrar 60% aqui, tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou ver quantos por cento dessa caixa dá os 40, ok? Eu sei que vai ter que ser um percentual que vai estar entre 40 e 24. Se ele estiver fora daqui, eu estou errando alguma conta. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta aí, Fabiano? Ué, você vai pegar 40 menos 24%, não é isso? Isso aqui vai dar 16%, beleza? 16% é a água disponível. Quanto você está usando? 40%. Então você vai fazer 16 vezes 0,4, que é os 40%. Vai dar 6,4% de água que você quer usar. Se você pegar os 6,4% e tentar botar ele aqui, ele não encaixa, concorda? Por que não encaixa? Porque você está indo de 40 para 24, se você pensar nessa escala, o 6% está para cá. Ó. Então ele não encaixa aí. É óbvio que não encaixa. Por quê? Porque você vai usar 6,4% esvaziando o solo. Então daqui para cá. Beleza? Então o que você tem que fazer agora? Você vai ter que imaginar que o teu solo estava com 40% de água e você esvaziou 6,40%. Então isso aqui dá um total de 33,60% de água. Beleza? Então, aí aqui vem, ó, 40 menos o que você esvaziou. Esse pedacinho, então, aqui, ó, equivale a 6,4. Você esvaziou ele chegou em 33,6%. Você precisa irrigar. É isso que ele está te falando. 33,6% transformou para lâmina, 33,6% de 400 vai dar 134,40, ok? Bom, se eu perguntar para você aqui, qual que é a lâmina total? A lâmina total é 160 menos 96, ok? Se eu perguntar qual que é a lâmina líquida que eu tenho que repor, ou seja, daqui para cá, é 160 menos 134,40. Isso aqui vai dar os 25,60 que a gente encontrou fazendo isso por meio de equações. Tá? Em cima, a gente vai ter os 160 menos 96, né? Nós vamos ter aí 64, milímetros de água para repor aqui, ó. Entendeu? Opa, desculpa. Nós vamos ter aqui 64 milímetros de água, tá? Então, na verdade, é isso aqui que ele estava perguntando para nós, qual a lâmina líquida a ser reposta. Então, vocês observem que essa lâmina líquida, ela tem o mesmo valor que a gente encontrou quando a gente utilizou equações. E o grande barato está aí, eu não precisei usar equação nenhuma para fazer isso, basta entender o conceito. Beleza? Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo exercício agora, tá? Nesse exercício aqui nós vamos precisar, ele pede para a gente calcular, né? Usando a cultura do milho, ele dá uma percentagem de umidade aqui, ele dá uma percentagem de umidade aqui, ele dá uma densidade. Primeira coisa que eu vou ver, a percentagem de umidade que ele me deu, está em qual base? Está em volume ou está em peso? Se tiver em peso,
eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar pela densidade, né, do solo para encontrar em volume. Então a primeira coisa é isso. Depois ele me dá uma evapotranspiração e ele fala para a gente encontrar o fator de disponibilidade, a profundidade efetiva de raiz, o armazenamento de água. Ah, então aqui ele já está perguntando quantos milímetros, tá vendo? Na capacidade de campo e no ponto de murcha. Muito legal esse exercício, hein? Muito bacana mesmo. A gente vai fazer isso dos dois jeitos, vai arrebentar nesse negócio, tá? Ele pergunta qual a CAD, ele pergunta qual a água facilmente disponível, qual a lâmina líquida para irrigar, né? Então vai ser aqui, ó, nós vamos trabalhar. E aí ele fala a umidade com a base de volume na qual eu devo proceder à irrigação. Ou seja, qual é a umidade crítica que eu devo proceder à irrigação. E supondo que o meu sistema tem 80% de eficiência, qual vai ser a lâmina bruta a ser aplicada. Então um exercício completaço, show de bola, maravilha para a gente trabalhar com ele. Beleza? Vamos lá então trabalhar? Show de bola. Fechou. Desenvolvendo então esse exercício, a gente vai ver que na letra A, quando ele pergunta o valor de F, né, qual é a disponibilidade hídrica. Então eu sei que a cultura é milho, né, então pela tabela nós temos que a cultura do milho é o grupo 3 e que a evapotranspiração então é 5, ok? Então daqui eu tiro que o meu F é igual a 0,5. O que significa um F de 0,5? É a mesma coisa que eu disser que essa planta vai utilizar, né, 50% somente da água que está disponível para ela, ou da capacidade de água disponível, enfim, né? Então eu tenho aqui a letra B, que é a profundidade do sistema radicular Z, que também está na tabela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar na tabelinha qual é a profundidade máxima, que no caso do milho, como só tem um extremo, né, é 40 centímetros. Então aqui a gente sempre pega para a pior situação. Ô letra desgraçada. Pior situação. Depois eu vou ajustando, né, de acordo com o crescimento da cultura. Então eu posso ir fazendo esse ajuste, beleza? Bom, então agora aqui o C, ele pede o armazenamento de água, né? Então o armazenamento na capacidade de campo é igual, se você quiser usar a equação, lembre-se que é a umidade do ponto vezes, aqui eu vou trocar aquele L por Z, vezes 10, ok? Bom, fontes de erro, o que a gente pode ter? Essa umidade aqui, ó, essa umidade é a volumétrica, cuidado. E o exercício, ele me deu a gravimétrica. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer antes de entrar aqui, ou eu já vou fazer aqui direto. Eu vou pegar a umidade gravimétrica e vou multiplicar ela pela densidade do solo. Beleza? Nós já vimos isso daí. Então, a densidade é 1,40, ela é 0,24. Opa, aqui a força do hábito, ó. Então, apaguei aqui, vezes quem? Vezes a profundidade radicular, que é 40, vezes, deixa eu colocar a vírgula aqui para não ficar ponto, né? Vezes o 10, que é para passar isso aqui para milímetro, né? Então, lembre-se que isso aqui é a passagem para milímetro. Aqui, então, eu vou encontrar 134,40 milímetros, beleza? O armazenamento de água também no ponto de murcha permanente. Então, é um exercício que ele está me pedindo separadinho, né? Então, eu tenho aqui a mesma coisa, tá? Eu já vou colocar aqui, ó, esticando, porque é a mesma, né? Então, ponto de murcha permanente, a diferença é que aqui vai ser a umidade do ponto de murcha, 0,10, que também está em umidade gravimétrica. Então, eu tenho que multiplicar por 1,40, que é a profundidade, o peso específico. Olá, esqueci de tirar o vibrador aqui, colocar no vibracal. Bom, o vibrador ficou ruim. Tá fora, velho. Então vai, 40 vezes 10. Então aqui a gente tem, ó, 56 milímetros quando ele está na capacidade de campo. Então a água disponível desse solo está entre esses dois pontos, igual a gente já viu, né? Agora fica fácil de calcular a letra D que ele está perguntando. Ele está perguntando qual é a CAD. Ora, como eu já fiz ali em cima separado, aqui fica simplificado, né? A CAD vai ser quem? Vai ser o armazenamento na capacidade de campo, menos o armazenamento no ponto de murcha permanente, concorda? E
vezes... nesse caso aqui pode ser direto. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos manter o tradicional, para não confundir vocês, tá? Me perdoe, vamos manter o tradicional. Então, se eu fosse calcular a CAD aqui, vamos fazer pela equação, para não dar dor de cabeça para ninguém, tá? 0,34, eu vou relembrar a equação para vocês aqui, tá? Então, para não precisar, de repente, buscar lá na teórica. Então, a umidade na capacidade de campo, menos a umidade no ponto de murcha permanente. Vamos fazer aqui como a gente já vinha fazendo, para não queimar as etapas, né? Aqui, como eu já vou colocar a umidade volumétrica, eu não vou colocar densidade, tá? Vou colocar aqui o Z e vou colocar aqui o 10, beleza? Daria para ir por aqui, mas eu vou fazer pela equação para não dar dor de cabeça aí para a turma que estivesse sequenciando e memorizando isso, né? Então vai. Aqui eu vou com 0,34, aqui eu já vou com 0,14. Observe que não é 24 nem 0,10, mas eu multipliquei, né? Confere, ó, 0,10 vezes 1,4 é 0,14, né? Aí isso aqui vezes a minha profundidade radicular, que é 40, vezes 10 para passar isso aqui para milímetro, mesma coisa, né? Então isso aqui vai dar uma CAD de 80 milímetros, perfeito? Bom, e a nossa água facilmente disponível, Fabiano? Aí é só usar o nosso fator F. Então, a nossa CAD vezes o nosso fator F. Então, a nossa CAD ela é de 80, 50% de 80 é 40. Se eu tiver 40 reais, olha, eu já coloquei 40 reais. Se eu tiver 80 reais e ganhar um desconto de 50%, eu vou pagar 40 reais. Nesse caso aqui, eu vou pagar só 40 milímetros. Perfeito? E aí ele pergunta para a gente, ABCDF, ele pergunta qual é a lâmina líquida, né? Nesse nosso caso aqui, eu ensinei para vocês que a lâmina líquida é igual à água facilmente disponível, né? Então eu não estou computando aqui o que vem de chuva, tá? Eu vou deixar para computar a chuva lá na hora que eu for fazer o manejo. Então nesse caso aqui ficou igual, né? Então eu tenho que a minha água facilmente, ou a minha lâmina líquida também aos 40 milímetros, que é igual aqui, beleza? Aí ele falou assim, qual a umidade crítica a partir da qual eu devo proceder à nova irrigação? Então aqui ele quer saber qual a umidade crítica que eu vou deixar o solo chegar. Então ele quer saber isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então ele quer saber isso aqui, ó. Aqui é a capacidade de campo, né? Aqui é o ponto de murcha permanente. Colocar o ponto de murcha. Ele quer saber agora, então, qual é esse valor aqui, ó. Qual é essa umidade crítica que essa água vai descer e que ele tem que irrigar. Ela vai descer, ele tem que irrigar. Beleza? Então esse valor aqui, ó, que corresponde aí a 50% de toda a água disponível a ser utilizada. Beleza? Então você pode fazer isso por equação, eu já mostrei para vocês, ABCDFG, né? Você pode fazer isso por equação, e a equação diz para nós, né, que é a umidade crítica. Já falei também que a gente não precisa fazer por equação, tá? Se sobrar tempo aqui, eu vou fazer isso aqui com o método simplificado, tá? Então aqui, olha, é difícil ajustar essa canetinha, hein? Então a umidade crítica aqui vai ser a umidade na capacidade de campo, né? Menos a umidade, menos a umidade não, menos, né? Aqui tem que colocar o fator F, né? Aqui, volta, aí, aqui menos o fator F vai multiplicar a água disponível, que é a água que está entre a capacidade de campo e que está entre o ponto de murcha permanente. Olha, tá difícil ajustar essa caneta, hein? Beleza, ok? Então aqui eu vou, umidade na capacidade de campo, tudo volumétrico, hein? 0,34. Qual é o meu fator F? Olha eu colocando vezes de novo. Olha o meu fator F, 0,50, ou seja, 50%. Isso aqui multiplica a minha água disponível, que vai ser quem? 0,34 menos 0,14, que é o meu ponto de murcha, a minha umidade no ponto de murcha permanente. Ok? Isso aqui, então, vai me dar uma umidade de 0,24 centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou que é igual a 24%. Beleza? O que mais que ele pergunta? Qual a lâmina bruta? Então, fechou. Lâmina bruta aqui, a lâmina bruta ela vai ser igual à lâmina líquida
dividido pela eficiência de aplicação, né? De irrigação. Eficiência de irrigação. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho a lâmina líquida, que é 40 milímetros. E eu tenho a umidade, ó, a eficiência, que é 0,80. Então isso aqui vai me dar 50 milímetros. O que esse valor quer dizer? Que vou pegar o aspersor como exemplo, tá? O aspersor, o sistema vai aplicar, o sistema vai aplicar 50 milímetros e a planta vai receber, né? Vamos pegar o solo, a planta, né? Vai receber 40 milímetros. Esses outros 10 milímetros aqui é igual a perda, ok? Então, por isso que quanto mais eficiente for o meu sistema, menos perdas eu vou ter. Beleza, pessoal? Exercício bacana, bem simples. Eu vou colocar para vocês aqui agora, deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma coisa legal, quer ver? Ó? Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. É muito interessante porque a gente consegue visualizar isso na nossa caixa de água, quer ver? Ó. Vou tentar desenhar o mar. Oh, minha Nossa Senhora do Bom Parto. Ó. Desenho a mão livre não é fácil. Eu tiro o chapéu para esses designers aí. Hein? Aqui, ó. Capacidade de campo, né? Então vou colocar umidade na capacidade de campo. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Umidade na capacidade de campo. Vou colocar aqui, ó. Umidade no ponto de murcha, tá? Vou colocar aqui, ó. Umidade crítica. Olha que bacaninha que tá ficando. Lembrando que o F aqui é de 50%, né? E aí aqui eu vou colocar as lâminas. Beleza? Então, ó, a lâmina armazenada na capacidade de campo é 134,4 milímetros. A lâmina armazenada no ponto de murcha é de 56 milímetros. Tá vendo? Chique demais, né? E aí aqui então eu tenho as nossas umidades. Então aqui, ó, essa umidade ela vai corresponder a 34%. Essa umidade ela vai corresponder a, quanto é que era mesmo? 14%, né? É duro guardar na cabeça, hein? 14%. E essa umidade aqui ela vai corresponder a 24%. Beleza? Então o que isso aqui está querendo dizer para nós? Que quando essa água descer, quando essa água descer, essa umidade descer aqui, eu tenho que irrigar ela de novo, né? Desceu aqui, eu tenho que irrigar ela de novo. Cuidado porque a hora que ela descer até aqui, eu não posso irrigar mais do que a água facilmente disponível. Por quê? Porque se eu irrigar isso aqui vai ser excesso, né? Então eu tenho que ficar atento para evitar esses excessos. Isso não pode acontecer. E também tenho que tomar cuidado para quando eu irrigar e jogar lá, eu não descuidar e a umidade descer abaixo da umidade crítica, porque isso aqui seria então considerado déficit, tá? Déficit. E é claro que eu não posso de forma nenhuma deixar a umidade chegar aqui, porque se ela chegar aqui, mesmo eu irrigando, aqui já não adianta mais, né? Aqui eu posso parar, a cultura já não vai responder a quantidade que tinha que responder. Perfeito? Então aqui eu tenho que o total daqui para cá é 80 milímetros, né? A diferença aí da CAD, né? Na verdade a água armazenada é 80 milímetros. E eu sei que apesar de ter os 80, eu vou usar só 40 milímetros. Beleza? Então isso é uma forma gráfica aí que a gente tem de representar, que fica interessante de vocês poderem ver, né? Aí se alguém falar assim, ô Fabiano, quanto que é a água armazenada quando está na umidade crítica, né? A água armazenada quando está na umidade crítica é a diferença 134,40 menos os 40 milímetros, ou seja, 94,4 milímetros, né? Esse 94,4 milímetros
é quando o solo vai estar aqui, ó. Vai chegar nessa... Opa, eu estou falando com vocês e não estou escrevendo, né? É quando o solo vai chegar aqui, ó, nesse ponto. Tá vendo? Então é muito interessante vocês verem esse trabalho, né? Essa divisão aí, porque fica muito interessante da gente entender como que ela está, né? Em que ponto que ela está nessa umidade aí, beleza? Quanto de água está armazenado nessa umidade aí. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês, então, tenham gostado e vamos dar prosseguimento aí, certo? Uau. Bom, nesse exercício aqui de número 11, né, é um exercício que também pede para a gente aí algumas coisas interessantes e vai ajudar a gente a fixar os conceitos. Ele nos pede aí a capacidade de campo, ponto de murcha, a água disponível, a CAD, né? Ele já nos dá um valor de F. Ele pede então para a gente a umidade crítica, ele pede qual a tensão, que é no momento de irrigar, então isso aqui é bem legal. E aí, como ele me pede tensão, ele tem que me dar uma curva. Ele pediu para eu usar a curva do exercício número 4. Cultura feijão, densidade 1.3. Então, exercíciozinho show de bola, maravilha, coisa linda. Vamos fazer ele aí agora. Vem comigo. Bom, pessoal, nesse exercício, então, ele fala para eu poder, para eu calcular a água facilmente disponível, a lâmina líquida, né? Assumindo um F de 0,6, a umidade crítica, né, e a tensão correspondente a ela para a cultura do feijão. Então aqui eu vou trabalhar com o solo argiloso, tá? Então eu vou trabalhar aqui com o solo argiloso e eu vou considerar então que a tensão na capacidade de campo desse solo é 30 kPa, tá? Então eu vou considerar que aqui, ó, é a tensão na capacidade de campo. E eu vou considerar que no ponto de murcha permanente a tensão é 1.500 kPa, ok? Ô Fabiano, e se eu considerar 10%? Pode ser, né? Para a gente poder saber isso, o ideal é que aqui, por exemplo, eu poderia trabalhar com 10%, ó, com 10 kPa tranquilamente, tá? Eu assumi aqui trabalhar com 30, tá bom? Mas eu poderia trabalhar com 10 kPa para o solo argiloso também, tá? Então isso, a capacidade de campo, ela é um conceito... Ela é conceitual, né? Um conceito teórico, tá? Mas eu vou trabalhar com esses dois números, então, como vias da gente resolver esse exercício aí, tá? Bom, deixa eu melhorar essa letra aqui. Puxa, que letra feia, minha Nossa Senhora. Então, deixa eu tentar escrever aqui um pouco mais legal, tá? Argiloso, né? Então, aí eu tenho aqui que na capacidade de campo o solo argiloso é 30, né? Então, a umidade volumétrica na capacidade de campo ela é igual a 22,5%, né, por cento. Eu tenho aqui que a umidade volumétrica no ponto de murcha permanente dele é de 16,9%. Beleza? Então isso aqui é o que eu tenho para trabalhar. Então a primeira coisa que ele me pergunta, água facilmente disponível. Então eu sei, né, eu vou fazer essa daqui por equação, né, que a água facilmente disponível ela é igual a CAD, né, vezes o F. E, por sua vez, a CAD ela é igual a umidade volumétrica na capacidade de campo menos a umidade volumétrica no ponto de murcha permanente, não é isso? Isso aqui vezes o meu fator F, tranquilo? Isso aqui vezes, o meu fator F, né? Isso aqui vezes a minha profundidade radicular, o F já está ali, né? A minha profundidade radicular. E óbvio que agora vem, né, o meu fator F. Então é a minha água facilmente disponível. Então é a água disponível passada para milímetro, né? Por isso que tem aqui. Ah, não vamos esquecer que aqui tem um 10, tá vendo? É porque eu faço direto, né, meu? Aí isso, tá vendo como é que a cabeça... Olha lá. Aqui tem um 10. Ô, Fabiano danado. Aqui tem um Z, né? E aqui tem um 10. Desculpa aí. É porque eu já faço por milímetro direto, tá bom? Percentagem aqui, né? Eu já faço percentagem aqui vezes milímetro, tá? Então vocês me desculpem aí as falinhas. Bom, então vamos colocar lá. A água facilmente disponível desse solo, ela é igual a
0,23. Por quê 0,23? Eu arredondei aqui, tá? 22,5 eu coloquei para 0,23. Então 0,23 menos 0,17, vou arredondar o de baixo também, vezes 40, que é a minha profundidade radicular, está na tabela, tá? Para a cultura do feijão, vezes o meu F, que ele me deu no exercício, e 0,6, né? 0,6. Então, 60% da capacidade de água disponível é o que ele vai utilizar para irrigar. Então, 0,6 aqui. Ah, Fabiano, de novo, camarada. De novo, não esqueça do 10, porque na equação tem 10, né? Vezes 0,6, que é o F. Isso aqui vai me dar uma água facilmente disponível de 14,40 milímetros. Aqui, pessoal, se você quiser multiplicar direto por 400 milímetros, é a mesma coisa, tá? Então, pega o seu jeito, pega o seu ritmão aí. Beleza, então a água facilmente tá escrita, né? Tá calculada. Ele pede para calcular a lâmina líquida, então elas se equivalem, né? Não preciso calcular mais nada. Tá aqui. E ele pede agora, então, que eu calcule a umidade crítica. Né? Então, a umidade crítica que eu tenho, né? Ela é em função da minha água disponível, né? Ou da minha capacidade de água disponível. Nesse caso, eu vou trabalhar com água disponível porque eu vou retirar ela em percentagem, né? Então não preciso de profundidade. Então, ela nada mais é do que eu pegar a minha capacidade de campo, que é 22,5, né? Eu vou usar 23, tá? Se vocês me permitem. Opa! Eu vou usar 23 direto, tá bom? Como a gente já vinha usando. Vou deixar a caneta cair aqui, cara. Ó, então vai. 0,23, então é o solo cheio, menos o quê? Menos a fração que eu vou descontar dele. Então essa fração é uma fração de tudo que está entre a capacidade de campo, opa, melhorar esse 2, tudo que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, que é 0,17. Né? Então aqui, deixa eu já substituir esse F, ó, eu vou colocar aqui o 40%, beleza? Que é o 0,4 meu, opa, 0,4 não, que é o 0,6 meu, que está aqui em cima, é o mesmo, tá? Então isso aqui me remete a 0,19 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Isso aqui é igual, né, ou equivale a 19% de umidade, beleza? E aí ele me pergunta, então, e qual é a tensão crítica? Qual é a tensão crítica, né, para essa umidade? A tensão crítica para essa umidade, ó, eu venho aqui, ó, olha lá, equivale a 100 kPa. Então a tensão crítica aqui é aproximadamente 100 kPa. Aí você falou, Fabiano, mas e se desse um valor que não está aqui? Aí você poderia fazer de algumas formas, né? Você, sem dúvida alguma, se você estivesse utilizando a equação potencial, né? Você tem aqui uma constante, vezes o módulo, né, da tensão elevado aqui a menos x, né? O que você precisaria fazer? Você teria que trocar, né? Aqui, na verdade, desculpa, deixa eu já colocar o valor certo. Aqui, ó. Então, aqui seria a umidade em função da tensão. Você pode isolar esse cara aqui, né? Você pode isolar esse cara, ou se você não quiser fazer isso na mão, você pode fazer no Excel, né, uma equação já, então você já faz direto no Excel lá, uma equação onde você coloque a tensão em função da umidade, não a umidade em função da tensão, beleza? Então isso aqui você conseguiria resolver aí de uma forma direta, simplesmente invertendo o gráfico, aí invertendo os eixos da curva de retenção. Maravilha? Beleza, show de bola. Continuemos aí. Tuas mães. Bravo, bravo, bravo! Bom, espero que vocês tenham gostado desse exercício aí. Um exercício bem legal, top de linha, né? E vamos partir aí agora para o próximo exercício, ok? Bora! Esse exercício é o exercício de número 12. Nós vamos trabalhar, ele é o último exercício que a gente vai fazer hoje. Eu espero que vocês, tanto quanto eu, já estejam aí com os conceitos fixados, mas também com a cabeça cansada, né? Chega uma hora que a gente vai dando uma baqueadona, mas vamos lá.
Nesse exercício ele fala para a gente o seguinte, ele dá a percentagem de umidade em peso, percentagem de umidade em peso, capacidade de campo de murcha, densidade de solo, cultura feijão, então ele já dá o sistema radicular, ele já dá 0,5 de F, fala a eficiência, e aqui, é legal, porque aqui, o que ele está falando para nós? Para a gente calcular, utilizando a terminologia do livro de irrigação, princípios e métodos. Então é diferente da terminologia que a gente vem usando de K, de água facilmente disponível, só para fixar o conceito, beleza? É o mesmo exercício que eu poderia fazer com qualquer conceito, mas nós vamos nesse aí. Vamos embora? Exercício top de linha para a gente terminar, finalizar com chave de ouro, beleza? Não envergonhe o produtor, companheiro, acerta isso aí, pelo amor de Deus, tá certo? Então vai, bora. Bom, para a gente resolver esse exercício então, vamos atender aí o que o exercício pediu, né? E na verdade aí é uma equivalência de termos, né, pessoal? Esses termos que a gente utiliza aqui, os termos que estão lá no livrinho de irrigação. Mas por que você está explicando de dois jeitos, Fabiano? Porque primeiro que é a mesma coisa, né? Já falei isso para vocês. E segundo que quem for estudar pelo livrinho, no Brasil todo, né, onde estiver assistindo nossas aulas, ele tem a possibilidade de equalizar com aquilo que ele vai encontrar em outros livros, né? Então a primeira coisa que ele pede para a gente calcular aí, ele fala assim, ó, cadê a canetinha? Está aqui. Ele fala assim, ó, letra A, calcule a disponibilidade total de água, tá? A disponibilidade total de água, ela equivale, né, à água disponível do solo, que é o que a gente vem discutindo aqui, beleza? Então essa aqui é a equivalência, tá? Então eu vou colocar aqui, quer ver, ó? Vou colocar aqui em cima, DTA equivale à água disponível, beleza? Bom, então como é que a DTA, como eu calculo a DTA? Então se você olhar lá no nosso livrinho, ele vai falar a umidade na capacidade de campo, só que aqui, ó, utiliza a umidade gravimétrica, tá? Então a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente, tá? Vezes quem aqui? Opa, vezes não, dividido, né? Dividido por 10 vezes a densidade do solo, ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu só vou substituir os valores que ele me deu. Então observe que é muito simples, tanto quanto calcular de outra forma e tanto quanto calcular pelo método volumétrico, né? Aqui não é 10, é 16, desculpe, né? Então 33 menos 16 dividido por 10, isso aqui multiplicado pela densidade do solo, que é de 1,20 gramas por centímetro cúbico. Então isso aqui vai me dar uma informação de um resultado, né, de 2,04 milímetros de água por centímetro de solo, beleza? Bom, aí ele me fala, calcula a CTA. O que é a CTA? A CTA, ela vai equivaler à nossa CAD, né? Então a CTA, que é a capacidade total de armazenamento, ela equivale à CAD que a gente vem falando e existe em outros livros, né? É uma outra nomenclatura. Então o que é a CTA? A CTA, ela simplesmente é a água disponível, né? Opa, não vamos confundir, a disponibilidade total de água vezes o valor de Z, tá? O valor de Z. Então, o valor de Z aqui nesse caso, ele é tabelado, tá? Então, eu busquei na tabela o valor de Z e encontrei o Z 40 centímetros, tá? Para a cultura que nós estamos trabalhando. Então, eu vou colocar simplesmente aqui 2,04 vezes a profundidade de 40 centímetros. Observa que aqui eu não passei para milímetro, por quê? Porque aqui está em centímetro de solo, ó, tá vendo? Então, quando eu usar esse centímetro aqui, eu vou cortar e vai sobrar só milímetro, que é a CTA mesmo, tá? A capacidade total de armazenamento. Então, essa capacidade total de armazenamento aqui, ela dá 81,6 milímetros de água, ok? Então, significa que nesse solo, a 40 centímetros de profundidade, uma camada de 0 a 40, né? Então 40 de espessura, vai caber 81,6 milímetros de água. E aí ele pede para a gente calcular, então, a CRA.
Então, em equivalência, a CRA, ela equivale à água facilmente disponível, que é a capacidade real de armazenamento. É igual, né, ou equivale à água facilmente disponível, que nada mais é do que uma fração da CAD. Então, a CRA nada mais é do que uma fração da CTA, né? Então, é a CTA vezes um valor de F, que também é tabelado, ok? Bom, aqui eu vou colocar, então, o valor da CTA, 81,6, vezes o F que eu encontrei na tabela, ele é um F de 0,5, então significa que, letrinha danada, hein? Um F de 0,5, então equivale que a 50% desse valor, né? Então 50% de 81,6 é 40,8 milímetros de água, ok? Então essa seria a nossa capacidade real de armazenamento, né? Que equivaleria então à nossa água facilmente disponível. A, B, C, D, então ele fala para nós, agora calcule a IRN, que é a irrigação real necessária, né? A IRN aqui no nosso caso, ela vai ser igual a CRA. Opa, a CRA já está lá. Ela vai ser igual a CRA. E o que eu tinha dito para vocês aqui? Normalmente a gente trabalha com a IRN, né, sempre menor do que a CRA. Aqui nós vamos igualar, porque na IRN eu teria que descontar a precipitação, tá? A precipitação. Só que a gente prefere levar em conta que toda a água vai vir de irrigação e a precipitação eu ajusto depois quando eu for fazer o manejo de irrigação. Então eu falei isso aqui para vocês já, né? Mas só para a gente dar uma relembrada aí, beleza? Bom, então vamos lá. Se ela é igual, é só repetir o valor, né? 40,8 milímetros, né? E aqui, se você quiser escrever, ó, você pode escrever assim, ó. Escrever é duro. Desconsiderando a irrigação, o histórico, né? Desconsiderando o histórico, vou colocar aqui, ó, desconsiderando a chuva, tá? Desconsiderando a precipitação. Bom, e aí ele pergunta, então, na letra E, né, A, B, C, D, E, ele pergunta qual é a ITN, a irrigação total necessária. Então, lembrem que a ITN nada mais é do que a IRN corrigido com as perdas, né? Então, eu tenho aqui a IRN dividido pela eficiência de aplicação de água. Então, eu tenho 40,80 milímetros dividido por uma eficiência que ele me deu, que é de 85%, tá? Você pode pôr o 0,85 aqui direto, né? Ou você pode fazer assim, né, pessoal? Aí depende aí da tua dinâmica, né? 85 dividido por 100, né? 85% é isso aqui, tá? Eu vou fazer com 0,85 aqui, que fica mais clean, né? Então, a 0,85, tá? Então, isso aqui é claro que ela é maior, né? Então, ela sendo maior, ela vai dar 48 milímetros, tá? 48 milímetros. Isso aqui, então, em equivalência de termos, ela equivale à lâmina líquida, e essa aqui, em equivalência de termos, equivale à lâmina bruta, ok? Então, a lâmina bruta sempre vai ser maior do que a lâmina líquida, porque se o sistema fosse 100% eficiente, essas duas lâminas seriam iguais, né? Como eu tenho perdas, né? Então essas perdas vão me gerar a necessidade de aumentar a lâmina líquida. Beleza? Maravilha, exercíciozinho show de bola, bem legal. E agora ele pede para nós para que usemos o método simplificado. E aí que eu gosto mais. Porque aí eu não preciso de equação, eu não preciso lembrar que aqui eu tenho que dividir por 10, que na água facilmente disponível entra em decimal, enfim, né? Eu não preciso fazer nada disso, tá certo? Eu posso fazer pelo método simplificado de forma direta. Então eu vou dar uma limpada aqui no nosso slide e eu vou
desenvolver agora o método simplificado. Então, olha só que coisa bacana, tá? Eu tenho aqui, então, numa escala, a capacidade de campo, né? E esse solo esvazia, então, até o ponto de murcha permanente, perfeito? Eu sei que aqui eu vou ter uma umidade em um determinado ponto, que é uma umidade crítica, né? Definido por um fator F. Então, a gente vai ter que colocar aqui um fator F definindo essa umidade, tá? Então, aqui eu tenho, aí como ele me deu umidade gravimétrica, então eu vou trabalhar aqui com umidade gravimétrica. Aqui eu tenho uma umidade crítica, né? E aqui eu tenho uma umidade na capacidade de campo. Lembrando que essa umidade crítica é em função de um fator F, tá? Bom, então ele já me fala o seguinte, que na capacidade de campo eu tenho 33%. Ele me fala que na umidade crítica, então, o meu F é 0,5, tá? Então, ou seja, é 50% disso daqui. E ele me fala que no ponto de murcha permanente eu tenho também 16%, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, como aqui nós estamos trabalhando em umidade, eu vou tirar esse 0,5 e já vou botar o valor de umidade, tá? Vou colocar o 0,5 aqui em cima, perfeito? Bom, Fabiano, e agora? Bom, agora eu preciso definir o valor dessa umidade crítica, que está entre 33% e 16%, concorda? Ela vai ter que estar entre esse valor aí. Se ela não tiver entre esse valor, então eu estou errando as minhas contas. Então vamos lá trabalhar. Como é que eu vou definir essa umidade crítica aqui? É uma conta simples, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Ela é um ponto que está entre a água disponível. Então eu faço 33 menos 16, né? 33 menos 16, que significa o quê? A minha água disponível, concorda? Que vai dar, então, 17%. Desses 17%, eu vou usar só 50%, concorda? Então, se eu multiplicar isso aí por 0,5, eu encontro, então, 8,5%, beleza? Eu vou usar 8,5% de água, tá? Se vocês pegarem esse valor e tentar colocar ele aqui nessa escala, ele não vai dar. Por quê? Porque ele não está entre 33 e 16. O 8,5 está para cá. Então muita gente comete esse erro, né? Ele faz assim, 8,5 está aqui, ó. Mas não está, entendeu? Ele está fora da escala. Lembra que para baixo do ponto de murcha permanente, aqui é seca, né? E acima da capacidade de campo, aqui é solo saturado. Concorda? Então não pode estar aqui. Então isso aqui está errado. Eu não posso fazer isso. Qual que é o conceito? Eu usei 8,5% da água quando o solo está cheio. Concorda? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 33%, que é quando ele está cheio, e vou usar desses 33%, eu vou usar os 8,5%. Compreenderam? Isso é muito importante vocês verificarem. Então, desses 8, usando 8,5%, isso aqui vai dar 24,5%. Agora sim, esse 24,5% ele cabe aqui, ó. Então, ele está entre 33%, o solo veio esvaziando. Opa, deixa eu voltar lá. O solo veio esvaziando. Quando chegou em 24%, quando ele chegar em 24,5%, é a minha umidade crítica, beleza? Então, pessoal, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído, né? Então, isso é muito importante, ó, vocês não esquecerem, tá certo? O método prático, talvez, o simplificado, talvez aí seja um ponto que cause alguma confusão. Mas se você entender conceito, não tem jeito de errar isso. Bom, daqui para frente agora não pode perder para a calculadora, né? Não vamos envergonhar o produtor aí, hein? Eu vou colocar aqui, ó, tá? A minha umidade aqui tem que ser agora volumétrica, concorda? Então eu preciso passar isso aqui, que é massa, né? Gravimétrica, massa, para volumétrica. Como é que eu faço isso? Vocês já sabem. A umidade volumétrica é igual
a umidade gravimétrica, rapaz, a umidade gravimétrica vezes a densidade do solo, ok? Então, qual a densidade do solo que ele me deu? Ele me deu a densidade de 1,20. Então, é só eu multiplicar 33 vezes 1,20 dá 39,60. Se eu multiplicar 24,5 vezes 1,20, é 20% a mais, né? É 29,40. Então, esse valor ele tem que ser sempre maior. É um macete para não errar, tá? Aqui tudo em percentagem também. E aqui 16% vezes 1,20 vai dar 19,20, tá? Então, observem que esse valor é sempre maior do que esse, tá, pessoal? Sempre não, né? Vai depender da densidade, mas nesse caso, quando eu tenho 1 ponto alguma coisa, é sempre acrescendo. Quando eu tenho 0, alguma coisa, é sempre reduzindo, né? Então, aqui eu acresci 20% em cima de cada umidade. Bom, nesse caso aqui, eu agora preciso transformar isso em lâmina. Por quê? Porque não me serve de nada, né, a umidade percentual. Concorda? Não me serve de nada. Então, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar, vou pegar esse valor e vou multiplicar pela profundidade radicular. Que aqui eu já vou considerar os 40 milímetros, os 40 centímetros, eu já vou colocar direto 400 milímetros de água. Beleza? 400 milímetros de espessura de camada. Então, essa aqui é a densidade do solo e essa aqui é a profundidade Z. Beleza? Bom, eu vou deixar isso aqui, ó, vai ficar meio poluído, mas eu vou deixar isso aqui para vocês irem fixando aí, tá? Sempre dando uma olhadinha. Bom, então se eu fizer 39,6 vezes 400, lembre que aqui vocês precisam fazer o percentual, tá certo, pessoal? É importante vocês não errarem isso aí, né? Então, quando você faz o percentual, se você multiplicar direto, 39,6 vezes 400 vai dar um número gigantesco, né? Você tem que entender que aqui é 39,6, né, por cento. 39,6%. Se eu multiplicar direto aqui, vai dar problema. Então, repetindo, 39,6 dividido por 100, tá? Se você quiser fazer um macetinho direto, eu costumo fazer o seguinte, ó, eu corto esses dois zeros aqui, tá? E aí eu multiplico isso aqui direto por 4. Dá certo, tá bom? É a mesma coisa do que você dividir por 100 e depois multiplicar por 400, tá? Então fica a seu critério aí. Então se eu falar aqui no meio 39,6 vezes 4, vocês entendam que aqui eu não descontei a percentagem, tá? Então vamos lá. 39,6, né, o 0,396 vezes 400 milímetros vai me dar 158,4 milímetros. 29,4 vezes 4 vai me dar 117,6 milímetros, né? E 19,20 vezes os 4 vai me dar 76,8. Então, 76,8 milímetros. Beleza? Bom, agora aqui eu consigo responder qualquer pergunta. Por exemplo, quantos milímetros cabem nesse solo da capacidade de campo até o ponto de murcho? Então, se eu usar toda a água disponível dele, né? Qual é o valor de toda essa água disponível? Ué, 158,4 menos 76,8. Então, eu tenho aqui, nesse solo, 81,60 milímetros de água para eu utilizar. Beleza? Bom, e qual é a lâmina líquida? Olha, o conceito de lâmina líquida é a água vai esvaziando, então você tá aqui com o solo cheio, né? E aí a água começou a esvaziar. Quando ela chegar aqui na umidade crítica que você definiu, está na hora de você irrigar, né? Então, quanto você irriga? Qual é essa lâmina aqui que você vai aplicar? Essa lâmina que nós vamos aplicar nada mais é do que quanto cabe nesse solo, 158,4, menos o que saiu, né? Menos quanto está, né? Porque aí eu descubro quanto saiu, 117,60. Isso vai me dar 40,80
milímetros. Beleza? Bom, então, pessoal, isso aí mostra para a gente qual seria a nossa lâmina líquida, beleza? E ela bate com a nossa lâmina líquida que a gente encontrou lá em cima, né? Então, isso aqui é a nossa lâmina líquida, né, que estava lá em cima. Eu vou até escrever aqui, ó, que a gente achou pelas equações, né? E qual que é a lâmina bruta? Que ele pergunta ali, o ITN, né? A lâmina bruta vai ser igual à lâmina líquida, que é 40,80, dividido pela eficiência 0, quanto que ele usou? 0,85, né? Uma aspersãozinha aqui. Então isso aqui vai dar os mesmos 48 milímetros que eu encontrei via equação. Observaram? Então eu não preciso de ficar usando as equações. Eu posso fazer utilizando o método simplificado. Beleza? Muito legal, né, pessoal? É um exercício aí simples de fazer e um exercício que, se a gente treinar, a gente faz ele em qualquer momento no campo, em qualquer local, sem a necessidade da gente ficar lembrando equações. Eu tenho um pouco de medo disso, da gente esquecer as unidades, né? E aí acaba se atrapalhando um pouco. Então, o método simplificado ajuda muito a gente nisso. Perfeito? Show de bola, maravilha. Está resolvido então o nosso exercício e bola para frente. Não entendi. Bom, pessoal, então terminamos aí a nossa série de exercícios. Eu agradeço vocês aí pela paciência. Espero que vocês tenham entendido aí o que a gente colocou. Para mim é muito gostoso estar trabalhando com vocês aqui. Outras aulas vão vir. Lembre-se de assistir as nossas aulas que aparecem aqui, aqui, ali, ali, ali. Eu sempre coloco um card aí com essas aulas, beleza? E eu desejo que tudo dê certo e que vocês tenham gostado da aula e principalmente acordado aí para a área de irrigação. Muito obrigado. Desejo que vocês fiquem com Deus e, mais uma vez, para a gente não perder o costume, hidráulica, irrigação e automação não é o cão. Tchau, pessoal. Um abraço e até breve. Tchau para vocês.